Cristo se fez homem para nos divinizar, Cristo se fez homem para nos elevar. Estávamos caídos e então Ele vem ao nosso encontro para nos elevar. E que bonito, Ele se faz um de nós, mas sem deixar de ser Deus. Ele se faz um de nós, mas sem deixar de ser Deus. Eu quero hoje meditar com você algo que é muito importante sobre a divindade de Jesus. Jesus não é um homem qualquer como qualquer outro homem. Jesus não é apenas homem. Jesus não é apenas profeta. Jesus não é apenas um grande homem. Tudo que você falar nesse sentido será pouco para Jesus. Jesus é algo que ninguém nesta terra é. Jesus é Deus. Você pode dar todas e qualquer qualidades para Jesus, mas cuidado, isto, por melhores que sejam. É um grande filósofo. Jesus foi um grande filósofo. Jesus foi um grande profeta. Jesus foi o maior profeta que já existiu. Pode falar o que você quiser, mas só não pode se esquecer do mais importante, que deixa tudo isso para trás. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Quando eu não tenho certeza dessa afirmação, tudo cai por terra. Se Jesus não é Deus, tudo vai perder o sentido. Se Jesus não é Deus, eu faço um paralelo com aquela frase de São Paulo: se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé. Eu diria, se para nós Jesus não é Deus, vã é a nossa fé. Se Jesus não é Deus, tudo cai por terra. Falar da divindade de Jesus é algo importante. Entender que Ele é Deus é algo de suma importância para a nossa fé. Se Jesus é Deus, essa palavra é de Deus. Se Jesus não é Deus, essa palavra não significa nada. E eu faço da minha vida o que eu quiser. Quando você tira a divindade de Cristo, tudo desmorona da nossa fé. É por isso que as primeiras heresias que a igreja afrontou nos seus inícios era a respeito da divindade de Cristo. Queriam dizer que Jesus não era Deus. Convido você a ficar até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João capítulo 10, versículo de 31 a 42. Naquele tempo os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Para esse povo, Jesus não era Deus, está vendo? Eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, apenas, ele era homem sim, mas aqui o problema é apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditais em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele, palavra da salvação. Santo Atanásio, sobre este texto, vai dizer o seguinte: Cristo não era homem primeiro para então tornar-se Deus. Olha que interessante. Cristo não era homem primeiro para depois tornar-se Deus. Ao contrário, ele era primeiro Deus e então se fez homem. E isso para nos divinizar.
Quando se fez homem, foi chamado Filho de Deus. Quando se fez homem, foi chamado Filho e Deus. Mas antes que se fizesse homem, Deus chamara o povo antigo de filhos. E todos os que são chamados filhos e deuses, quer na terra, quer no céu, foram adotados e divinizados por meio do Verbo. E o próprio Filho é o Verbo. Está claro que todos existem por meio dele, e ele mesmo é antes de todos. Ou melhor, ele mesmo é o Filho único, verdadeiro. E ele sozinho é verdadeiramente Deus de Deus. Não recebendo esses privilégios como recompensa de sua virtude, nem sendo outra parte deles, mas sendo tudo isso por natureza e segundo a sua essência. Um texto às vezes até difícil, mas bonito, né? Jesus sempre foi Deus. Abra aí a sua Bíblia, João capítulo 1, versículo 1, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. João 1, 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João 8, 58, essa palavra é importante, João 8, 58, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. São diversas as palavras que revelam a divindade de Jesus. Jesus sempre foi Deus. Ele, antes de ser homem, já era Deus. Escreve aqui nos comentários, eu declaro que Jesus é o meu Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.